2 Crônicas 20. É um texto lindo que tem falado grandemente no meu coração. Mas em 97 foi a primeira vez que eu me olhei para esse texto com uma outra visão. E eu queria falar um pouco sobre esse rei Josafá, que era um rei de Judá. Mas antes de falar sobre o capítulo 20, eu gostaria de falar aqui que ele, o rei Josafá, ele tinha nomeado juízes. E ele fala aqui, e agora que o temor do Senhor esteja com vocês, tenha cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, não admite injustiça, nem parcialidade, e também não aceita suborno. Além disso, em Jerusalém, Josafá nomeou alguns dos levitas, sacerdotes, dos chefes das famílias de Israel, para julgar em nome do Senhor e decidir as questões de litígio. Por isso, morava em Jerusalém. Deu-lhes a seguinte ordem: façam tudo isso no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Então, nós vemos aqui que Josafá era um rei temente ao Senhor. Mas, no capítulo 20, a gente vê ele aqui diante de uma situação de guerra, quando os moabitas, os amonitas e os neumitas vieram em guerra contra Judá. Naquele momento, ele teve medo, apesar de Deus ter dado mais de 1 milhão de soldados para ele, aquela notícia que veio até ele deixou ele atemorizado. Mas a resposta dele, porque ele conhecia o Senhor e sabia que aquela guerra, quem lutaria por ele era o Senhor, ele se prostrou diante de Deus e falou para o Senhor que ele não tinha força para resistir àquela tão grande multidão. E quando você não sabe o que fazer, o que nós devemos fazer? Josafá sabia. Ele colocou a fé naquele que podia todas as coisas. E aí ele reivindicou, né, as bênçãos de Deus. Ele leu lá o verso 9, que Salomão tinha falado lá na inauguração do Templo de Jerusalém, que ele fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Glória a Deus por isso, porque Josafá sabia em que era a força dele estava. E por isso Deus ali naquele momento, ele levantou Jezael. Jezael não era governador, Jezael não era sacerdote, Jezael não era profeta, ele era um levita, que Deus escolheu para trazer uma mensagem para o povo, que ele ia intervir naquela situação. E aí no versículo 15, a gente vê ele falando aqui: não tenha medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão na ladeira de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Zeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tome posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Glória a Deus por isso. Então, ele clamou ao Senhor e Deus respondeu, mandou essa palavra de ordem: vocês não vão lutar essa batalha, vocês não precisam guerrear. E ele, o que ele fez? Ele levantou levitas, sacerdote, que louvasse a majestade do Senhor. E é sobre esse louvor que eu quero falar com vocês. Quantas vitórias Deus nos dá através do louvor? Eu tenho aprendido que quando a gente não sabe o que fazer, a gente canta. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente ora. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente obedece. Então, quando oramos, quando cantamos, quando obedecemos ao Senhor, a resposta do Senhor vem imediato. E diante dessa situação, ele pregoou jejum em Judá. Ele era um rei que temia Deus. A Bíblia fala aqui nos últimos versículos do capítulo 20, que ele andou nos caminhos do seu pai todos os dias da sua vida. Ele temia o Senhor e guardava o caminho do Senhor. Ele sabia quem era Deus. E nós sabemos quem realmente é Deus, nós temos alimentado o nosso coração com essas promessas de Deus. Josafá, ele não tinha nenhum plano, mas ele disse que os olhos dele estavam postos no Senhor. Quando nós não temos nenhum planos, nossos olhos estão postos no Senhor. Quando nós não vimos esperança ao nosso redor, nós colocamos a nossa fé em ação. Deus quer que nós dependemos dele.
Quando você acha que não há esperança, Deus resolve a sua causa. Nós temos que confiar, nós temos que crer, nós temos que profetizar as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Ele falou para o Senhor: os meus olhos estão postos em ti. Ele reconheceu a sua incapacidade de vencer aquela guerra sem a intervenção do Senhor. Muitas vezes Deus quer que nós nos prostramos diante de Deus e reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas causas. Nos colocamos diante de Deus a nossa causa e esperamos que Ele intervenha. Muitas vezes nós nos calamos diante da situação e Deus quer que nós cantemos. Deus quer que nós nos alimentemos com as promessas que Ele tem para nós. Agora, resta saber se nós sabemos quais são as promessas que Deus tem para nós. Você sabe o que Deus tem para você? Para sua casa, para sua família? Você tem se alimentado dessa verdade que transforma, que liberta, que dá vida? Que alimenta a nossa fé a cada dia? Josafá sabia que era Deus. Ele sabia que Deus era um Deus de aliança. Ele fala aqui no versículo 9, ele fala assim: ó Deus, Deus dos nossos pais, não é tu Deus nos céus? Então ele sabia quem era Deus. E ele estava falando: Senhor, eu sei quem tu és. Eu sei que tu pode vencer essa batalha. Eu sei que tu podes fazer o que eu não posso fazer. O que o nosso exército não pode fazer. E quando você acha que não tem solução para a sua luta, qual é a sua reação? Josafá, a reação dele foi de prostrar diante de Deus, foi de ordenar, pregoar o jejum, foi de levantar cantores que louvassem e desse graça ao Senhor pela misericórdia dele, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Você já passou por lutas e não soube o que fazer? Muitas vezes a gente sente assim. Nós estamos cheios de problemas, de lutas, e nós ficamos parados sem ter ação. E a nossa ação primeiro é de buscar o Senhor, de louvar o seu nome, de engrandecer o seu nome. Porque Deus coloca, lá em Romanos 4,17, fala que Deus coloca a existência aquilo que não existe. Aquilo que os nossos olhos não podem ver. Nós não podemos ficar fitados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor, no Deus que pode todas as coisas. As minhas lutas, as minhas batalhas, eu tenho vencido através da oração e do louvor e da obediência. Louvar a Deus quando tudo está bem, irmãos, é muito fácil. Mas louvar a Deus quando as coisas estão difíceis, quando os problemas são grandes, quando a enfermidade vem, quando a falta de emprego, está faltando na sua casa alguma coisa. Que nós possamos louvar a Deus mediante qualquer situação. Que as lutas no nosso dia a dia não venham nos parar, mas que nós possamos glorificar o nosso Deus, louvar o seu nome, falar, entrar com louvores ao Senhor, saber quem nós somos, que nós somos filhos amados do Senhor. A palavra de Deus fala: clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer responder a você, meu amigo, meu irmão, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus quer se revelar a você, aquilo que você nem imagina. Ele tem planos de paz para a sua vida. Ele tem planos de alegria na sua vida. Ele tem plano de prosperidade na sua vida. Quando o seu casamento vai mal, seus filhos estão afastados, quando tudo parece muito difícil, qual é a sua posição? Eu quero te chamar a atenção hoje para essa situação de você se prostrar diante de Deus, de você louvar o nome do Senhor, de você buscar a sua presença, louvar a Deus na batalha, durante a batalha, depois da batalha, glorificar o nome dele, dar glória a ele, porque ele é grande, porque ele é poderoso, porque ele pode todas as coisas, porque ele é Deus que nos ama, que tem planos melhores na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa algo na nossa vida e Deus tem muito maior. A Bíblia fala que ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Talvez você ache que seu problema não tem solução, que seu casamento não existe mais restauração. Deus restaura. Conheci muitos casos de casamento, de 10 anos de separado, e Deus restaurou o casamento. Hoje vivem como se tivesse casado pela primeira vez. São meus amigos em Goiânia. Deus
transformou toda aquela tristeza, aquele casamento de 10 anos de separação em um novo casamento. Deus é o que faz milagre nas nossas vidas diariamente. E em 97, quando eu ouvi uma missionária pregando sobre esse texto, me abriu a atenção, meus olhos, ao louvor. Que o louvor, irmãos, ele liberta. Eu comecei a ler vários livros, que o louvor liberta, que o louvor transforma, que o louvor agrada o coração de Deus. E a palavra de Deus que a gente, lá em Salmo 100, versículo 2, se não me engano, fala que entrai pelas portas de louvor e em seus atos com alegria. Render ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu passei a colocar, sempre que eu não tenho como resolver uma situação que eu estou, eu canto. Meu marido sabe, minhas filhas sabem, alguns amigos meus sabem como eu sempre estou louvando ao Senhor quando eu não sei o que fazer. E eu tenho, assim, alguns livrinhos de hinos, tenho o cantor cristão, a harpa cristã, e toda vez que eu entro em batalha com algo que eu vejo que eu não tenho condições de resolver, que não vejo esperança para resolver essa situação, eu me coloco em louvor diante de Deus. E Josafá fez isso diante de Deus, diante desse povo que estava ali guerreando contra ele. E a Bíblia fala aqui, no versículo 19, que os levitas, dos filhos do Coatita, dos Coraitas, se levantaram em louvor a Deus e o Deus de Israel. E na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao sair, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês serão seguros. Creiam nos seus profetas, nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de aconselhar com o povo, Josafá designou que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveria louvar a Deus, dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento que eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, através do louvor. Imagina bem, irmãos, diante daquela guerra, 3 exércitos vindo para atacar o povo de Deus. Um rei, temente ao Senhor, levanta levitas, sacerdotes, que louva a majestade do Senhor e coloca diante do exército. E louvam a Deus. E Deus tinha falado para eles: vocês não têm que lutar essa batalha, vocês têm que ficar parados e ver o livramento que eu tenho para vocês. Muitas vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças, tomar as nossas próprias decisões, sem que Deus nos oriente o que devemos fazer. Quando você não souber o que fazer, cante. Louva o Senhor. Que Deus trabalhe em favor daqueles que temem a Ele. A palavra de Deus fala que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos percebeu, nem com olhos viram, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. E nosso Deus, Ele é o de ontem, é o de hoje e será eternamente. Creia que o louvor liberta, que o louvor quebra cadeiras, quebra grilhões, que o louvor salva, que Deus nos dá vitória através do louvor. Então, irmãos, eu queria falar para vocês nessa noite que quando você não souber o que fazer, você ore, você cante, você obedeça ao Senhor, porque a vitória é certa no nome de Jesus.